A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 8, que tem o tema o Ministério de Evangelista. O textuário, ele nos diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática, ela nos diz assim: o evangelista proclama o evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe se encontra em dois textos. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente e compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Os 70 eram muito poucos em comparação com os muitos que eram necessários. Havia muitos vadios naquela época, como agora, mas os trabalhadores eram poucos. Havia pregadores dos fariseus e dos saduceus, mas os verdadeiros obreiros que zelavam pelas almas e pregavam a Cristo de todo o coração eram muito poucos. Um bom ministro sempre deseja ver muitos bons ministros. Quanto mais, melhor. O que diz em Mateus 9,32? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Lucas 10,3 diz assim: eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Parece uma loucura, né? E como cordeiros entre lobos. Não parece muito atraente para muita gente. No entanto, foi exatamente assim que Jesus foi enviado. E com o poder de Deus operou poderosamente por meio dele. A ovelha ela é indefesa, ela é inofensiva, no meio daqueles que te devorariam. Aquele que envia seus cordeiros entre lobos, ele cuidará da ovelha, ele garante, ele envia e ele garante. Os cordeiros e as ovelhas são muitos indefesos e ainda afinal há mais ovelhas no mundo do que lobos. Preste atenção, há mais ovelhas no mundo do que lobos. E embora parecesse que os lobos logo devorariam as ovelhas, os lobos foram extirpados em muitos países e as ovelhas ainda são valorizadas. E assim será até o fim. Chegará o dia que os perseguidores serão tão raros quanto os lobos, e os santos tão numerosos quanto as ovelhas. Então, na natureza, são poucos lobos. Existem mais cordeiros, mais ovelhas do que lobos. A mesma coisa será para nós. Quando ele põe esse simbolismo para nós, estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos, está dizendo que ele garante, ele está conosco, ele nos guardará. Não tem tanto lobo como parece, tem mais ovelha. A questão é as ovelhas se dispuserem a fazer o ídolo do Senhor e se unirem nisso, nesse mesmo sentido, no mesmo intuito, no mesmo propósito. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Então, curar enfermos, a cura foi importante porque mostrou que o reino de Deus havia chegado com poder, como todos esperavam. Mas o poder era evidente em atos de misericórdia, bondade, o que não era esperado. Diga-lhes, o reino de Deus está perto de você. Isso significa que a cura fazia parte da sua pregação. Como parte da cura dos enfermos, eles escreveram o que era o reino de Deus.
a partir do que Jesus havia ensinado e mostrado a eles. Então, os sinais e as maravilhas confirmavam a palavra do Senhor e que o reino dele estava perto. Tópico 2, a grande comissão. O alcance da grande comissão, vamos lá, a chamada especial de Deus para o ministério de evangelista está reservada a determinados crentes. Não são todos crentes que são evangelistas, mas todos podem evangelizar. Mas chamada geral para ganhar almas é feita para todos os crentes. Então, o dom ministerial de evangelista não são todos que têm, mas todos foram chamados para evangelizar. O alvo do evangelista ele é tríplice, é salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Pois é Deus quem estabelece as pessoas nos ofícios dos dons ministeriais. O ide de Jesus, para irmos aos perdidos, não é dirigido a um grupo especial de salvos, mas todos sem distinção. O ide é para todos, ao dom ministerial de evangelista não são todos. Ir no caminho, no dia a dia, pregando o evangelho, e não somente em um dia específico, marcado pela igreja. Ah, vamos evangelizar, vamos marcar que dia? Ah, sábado não dá, não, domingo tá hora, não, domingo, muito cansativo. Não é isso. O id de pregar o evangelho é no caminho, assim como os pais tinham que ensinar os seus filhos no Antigo Testamento, que é falado, no caminho, caminhando, no dia a dia, caminhando junto, convivendo junto, todos os dias, em todos os momentos. Não é um dia específico marcado pela igreja, não é isso. É a sua vida, no seu cotidiano. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Cada crente pode e deve ser um evangelizador e ganhador de almas. Filipe, ele começou o seu ministério de socorros, ele começou com o dom de socorros. E ele foi fiel naquele ofício. Mais tarde foi levado para o ofício de evangelista. Então você que acha que não é nada, que tem pouco, você pode começar nesse pouco e nesse pouco se tornar muito. Você começa do seu jeitinho, que Deus vai te ajudando, vai te suprindo, te capacitando, te dando sabedoria, você vai buscando e assim vai crescendo. Nós vamos crescendo, mas tem que começar por algum lugar. Não pode ficar esperando um culto específico, um dia específico da igreja para se pregar o evangelho. Na fila de um banco, na fila do médico, no supermercado, a oportunidade, numa brecha que a pessoa numa conversa, olha, bom dia, tá, o dia hoje está estranho, tá estranho. E assim você, naquele diálogo, você pode incluir Jesus. Você inclui a palavra de salvação, você planta uma semente. Ah, mas e depois? Você fez a sua parte, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, como é que está a grande comissão hoje? A grande comissão se entende além dos 11 apóstolos. Então, a grande comissão, ela não parou ali, eles morreram. Então, tinha que se dar continuidade. Houve uma preparação para que se houvesse uma continuidade. Já pensou se ficasse só com eles, ali no caso nos 12, ficar só com os discípulos? Mas a grande comissão, aqueles 70 que foram chamados, deram continuidade. Então vai muito além mesmo daquela multidão de crentes na encosta ali da montanha, ali na Galileia. É dever de todo cristão estudar e ensinar as Escrituras. Essa é a implicação clara da grande comissão, para serem obedientes ao mandamento de Cristo de fazer discípulo todos os crentes. Não apenas pastores e líderes da igreja devem ser professores. As pessoas têm uma ideia muito errada nesse sentido. Não importa que você seja, quem você seja, você pode encontrar alguém que sabe menos que você. E aí? Isso é muito comum. Então, se alguém sabe menos que você sobre Cristo, no que você pode ensinar essa pessoa. Se você não está discipulando ativamente os outros na medida em que tem a oportunidade, você não está sendo obediente às instruções da despedida de Cristo. Então, a tarefa de evangelização está aqui na revista que o autor colocou, está falando aqui do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé.
Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa e recentemente na Alemanha. Cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Para muitos de nós, a grande comissão que começou lá com 70, para ir de 2 em 2, tornou-se a grande omissão nos dias atuais. Então, como você está fazendo sua parte no cumprimento da grande comissão? Você está indo para todo lugar pregar o evangelho? A comissão não é esperar que o mundo venha até nós, mas nós é que devemos ir até o mundo. Nós devemos nos isolar e esperar um dia específico para isso. Mas todas as oportunidades que você tiver para falar, pode parecer até que será chato, mas Deus te dará sabedoria para numa conversa, em um diálogo, até no meio dos seus familiares, você conseguir introduzir a palavra de Deus de alguma forma sem ser pesado. Então, aproveite cada oportunidade, que a grande comissão ela não parou e não pode ser para os dias atuais uma grande omissão como tem ocorrido nos dias atuais. Tem sido uma coisa muito séria, almas têm se perdido, pessoas têm morrido sem salvação e é obrigação da Igreja do Senhor. A palavra evangelista, do grego evangelites, significa portador de boas novas. O evangelista funciona como um arauto, que historicamente era alguém que fazia anúncios ou proclamações. Os reis teriam arautos que seguiriam na estrada, à frente deles, declarando a chegada iminente do rei e contando histórias sobre o poder e a riqueza e o poder daquele rei. Esse é o papel do evangelista, contando a todos que quiserem ouvir sobre o rei Jesus. Nós vemos isso com João Batista. Ele foi o arauto do rei. Foi um profeta que era evangelista. Ele estava ali proclamando, é chegado o reino de Deus. Ele estava ali proclamando. Ele era o arauto do rei. Portanto, podemos definir o ministério evangelístico como revelar o rei Jesus àqueles que não o conhecem, por meio da palavra, de palavras, obras e maravilhas. Da mesma forma que os arautos iriam ante ao rei que chegasse, anunciando a todos que ouviriam as realizações, as grandezas daquele rei, o evangelista desempenha o mesmo papel. Então, ser evangelista é muito mais do que pregação, mas envolve pregação. Você tem que também preparar uma equipe. A preocupação do evangelista é também preparar uma equipe, preparar pessoas também. Filipe, como já falamos, ele é também chamado no Novo Testamento como evangelista, assim também como Timóteo também, junto com outros ministros dentro do ministério quíntuplo. O que é quíntuplo? Porque dentro dos 5 ministérios que nós começamos a estudar, ele está incluído. E o interessante do evangelista é que ele não trabalha totalmente sozinho, porque existem situações de vidas que não cabe a ele. Ele tem que levar o pastor. Esse evangelista, o que é? A área social. De cunho pessoal, ele vai dirigindo essas pessoas com quem ele evangelizou, que ele ganhou para Jesus, para determinados outros ministros, porque cada ministro tem uma função dentro do corpo eclesiástico, e é dever desse evangelista levar, direcionar essas pessoas. Então ele também trabalha nesse sentido. Parece que todos os apóstolos eram evangelistas, mas nem todos os evangelistas eram apóstolos. No entanto, por quê? Porque o evangelista ele é mais local, ele é mais do bairro, ele é mais da cidade. Já o apóstolo que nós aprendemos como missionário, ele é mais para fora daquele local, ele é mais para fora, fazer missões, né? Uma coisa mais fora. Já o evangelista, ele é do bairro, ele é da cidade, ele é mais local. Então, nem todos os missionários são evangelistas, no sentido do ministério. No entanto, devemos fazer uma distinção entre o ofício evangelista e a obra de um evangelista. Então, qual é o papel do evangelista? O que é realmente ser um evangelista? Qual é o ministério do evangelista, afinal de contas? Ele é um pregador.
né, do Evangelho. Ele é um pregador do Evangelho, um proclamador das boas novas de salvação de Jesus Cristo. Ele falará para multidões e compartilhará a mensagem com indivíduos. Ele tem um desejo implacável de apresentar Jesus Cristo a qualquer pessoa que o escute, e ele ficará feliz em ensiná-lo. As igrejas cristãs precisam deste ministério. Filipe foi especificamente chamado de evangelista. Ele era casado, tinha 4 filhas, com dons espirituais e morava em Cesareia. Ele havia sido um dos 7 diáconos originais na igreja de Jerusalém. Você vê, ele começou lá embaixo, como diácono. Tem gente que quer pular, né? Quer pular degrau. Ele não, ele começou como diácono nos dons de socorros ali e se tornou um grande evangelista. Vamos dar uma olhada aqui em Filipe, né, para ver o que podemos aprender sobre o ministério do evangelista. Filipe havia sido diácono na igreja em Jerusalém. Foi dito que ele era um homem conhecido por ser cheio do Espírito Santo e sabedoria, o que sugere fortemente que ele era um homem de sólido caráter cristão, que era respeitado como tal por aqueles que o conheciam. Ele evidentemente provou ser fiel e eficaz em seu ministério de diácono, ganhando assim para si uma reputação impecável, muita ousadia em sua fé cristã, conforme prometido em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Os que têm usado bem o ofício de diácono adquirem para si um bom grau e grande ousadia na fé que há em Cristo Jesus. Essas qualidades seriam vantagem para ele em seu ministério posterior como evangelista. São homens capacitados por Deus. No Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. O evangelista, ele ajuda a um pastor, ele ajuda pode até ajudar de repente um missionário que esteja naquela localidade a fundar uma igreja, a montar, a preparar, a educar, né? Fazer todo o trabalho evangelístico de ensinamento ali para os que estão começando. Claramente retrata aqui em Atos 21:8, claramente retrata a obra desse ministério segundo o padrão do Novo Testamento. Filipe pregou o evangelho de Cristo. Eram homens de autoridade, eles eram homens de autoridade, foram salvos e batizados na água, sinais, milagres, curas e libertação de espíritos malignos acompanhavam as suas pregações. Os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertido segundo o desejo de Deus. Olha que coisa séria, né? Tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento, indiferente à obra missionária. Uma coisa está interligada com a outra, né? A igreja que conhece o dom espiritual de evangelista, dom ministerial de evangelista, e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Então você vê a importância do ministério do evangelista numa igreja. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não faz missões, ela está distante do querer do Senhor. Porque o ID é para todos, o pregar o evangelho é para todos, mas existem pessoas específicas que têm que estar à frente desse trabalho e a igreja tem que dar suporte a eles. Então é necessário ter esses ministros na casa do Senhor que estejam realmente pregando o evangelho, difundindo o evangelho. Ele é um ministro, por outro lado, é alguém que serve a outras pessoas. Todos os dons ministeriais que nós estamos estudando é para servir, não para ser servido. Eu sempre estou falando disso aqui. A palavra ministro é usada na Bíblia para diferentes classes de pessoas com base no trabalho que fazem na igreja. Por exemplo,
Os líderes pastorais são ministros, pessoas que têm cargos, pessoas que são ministros. Existe nesse corpo místico de Cristo, nesse corpo espiritual, membro desse corpo, todos temos uma função para que ele trabalhe bem. E quando um membro desse corpo não está atuando naquilo que deve, dá confusão, dá problema. A igreja não está crescendo, não está gerando vidas. É muito complicado. Precisamos despertarmos, como eu falei no início, a grande comissão hoje virou uma grande omissão de todos nós. Todos nós somos culpados, porque o ID é para todos, pregar o evangelho é para todos. Portanto, todos os evangelistas podem ser chamados de ministro, mas nem todos os ministros são chamados de evangelista. É interessante notar que Jesus Cristo é o ministro perfeito, por exemplo, como exemplo para todos os outros. Jesus Cristo, ele é perfeito em tudo. Ele cumpriu todos os ministérios, todos os dons. Então, o que é o evangelista? Em resumo, ele é um pregador de boas novas do evangelho. Ele é um ganhador de almas com o poder do Espírito Santo. Isso é público e até privado. Ele é um capacitador de outros para ganhar almas também. Então, ele também capacita outras pessoas, prepara outras pessoas para estar ganhando almas. Jesus foi o evangelista supremo. Ele mesmo é uma boa notícia, porque ele mesmo é a boa notícia. E ele foi ungido pelo Espírito Santo na terra para pregar as boas novas. Ele fez isso com grande sucesso e conquistou multidões para a fé nele. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, o capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse versículo ele alista os dons de ministério, líderes espirituais dotados de dons. Então, eles têm o dom ministerial, mas eles também são dotados de dons espirituais e são necessários dons ministeriais para essas pessoas que Cristo deu à igreja. Paulo declara que ele deu esses dons para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão e para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. Jesus é o maior exemplo de obreiro em toda a Bíblia Sagrada. E em todos os tempos, ele deve ser o nosso modelo, o padrão a ser seguido. Jesus ele foi apóstolo, ele foi profeta, foi evangelista, foi pastor e mestre. Deus abençoe você essa semana. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Querendo o Senhor, se ele não voltar, povo de Deus, estaremos de volta aqui para mais um Resumo EBD.